Aí vai aparecer uma mensagem aí. Vai aparecer uma mensagem aí para os irmãos, é só clicar em entendi, tá, irmãos? Então, irmãos, hoje nós vamos falar das 70 semanas das festas do Senhor. São tempos que o próprio Deus determinou na história da humanidade, e Deus deu sinais para nós. Deus ele fez profecias, ele deu sinais, e as 70 semanas é uma profecia do tempo até o fim. Desde da visão que Deus deu para Daniel, foi profetizado o que aconteceria profeticamente até o fim, até a consumação do século, tá, irmãos? E as festas que o Senhor estabeleceu em Israel, elas falavam da obra de Deus, da obra que Jesus faria na terra, tá, irmãos? Então, todas essas festas são coisas que o Cristo vai fazer. E o Cristo, os irmãos entendam, Jesus e o seu corpo, a igreja, tá, irmãos? Então, nós vamos começar a ler os textos e mostrar para os irmãos que Deus ele está no controle da história, ele está no controle do propósito, do plano que ele tem, está tudo dentro dos trilhos, nada foge, né, da sua vontade. Ele escolhe os seus e ele capacita os seus para cumprirem, executarem o seu propósito, cumprirem a sua vontade. Então nós vamos ver, irmãos, que Deus ele deixou sinais para nós, pistas para nós na Bíblia, que é para que nós possamos entender esse propósito que ele tem e cada vez mais ter mais fé nele, de que o que ele diz, ele faz, o que ele promete, ele cumpre. Então, estudar essas coisas, irmãos, os irmãos vão ver de início que não parece nada demais. As festas que Israel foi estabelecido em Israel como tempos determinados, os irmãos vão ver que parece nada demais, né? Mas existem grandes revelações dentro dessas festas, né? Deus falou assim: isso são tempos determinados em que vocês vão parar e vocês vão celebrar essas coisas. São festas, é motivo de alegria. E eles celebravam, às vezes, até mesmo sem saber o porquê, simplesmente obedeciam o mandamento, mas eles não entendiam a profundidade daquilo. Porque o que aquelas festas simbolizavam, né? Na verdade, as festas, parte delas cumpriu ali com Moisés, parte delas depois cumpriu lá com Josué, né? Elas foram cumpridas já no passado, e eles faziam essas festas ano a ano, celebravam essas festas como memorial de coisas que aconteceram e eles estão lembrando. Mas, na verdade, eles, talvez, nem todos, né, entendiam que aquilo também apontava para algo muito maior que aconteceria no futuro, que é a primeira e a segunda vinda de Jesus, do Cristo, né? De Jesus, que é o cabeça do Cristo. Tá, irmãos? Então, vamos começar. Os irmãos podem fazer pergunta a qualquer momento, tá bom, irmãos? Então, nós vamos falar, irmãos, dos tempos determinados. Né? São tempos que o Senhor, ele determinou na história. Nós vamos ver o que tudo isso representa. O que Deus deixou de revelação para nós. Qual a importância de entender essas coisas? Então, nós vamos falar sobre isso. Primeiro, nós vamos falar das 70 semanas de Daniel. Lá em Daniel 9, irmão, nós vamos encontrar o texto das 70 semanas. Eu vou ler esse texto todo. O texto das festas eu não vou ler. Eu vou passar o slide, né? Alguns textos eu não vou ler. Vou passar o slide, os irmãos
depois, quando os irmãos for ver de novo, se os irmãos quiserem ler o texto, pausa o slide e lê o texto, tá, irmãos? E é bom ler o texto todo e também o seu contexto, mas aqui nós não vamos ler todos os textos, não, tá? Mas vai ficar tudo aí no vídeo para os irmãos, irmão, pausa o vídeo, lê, tá bom? Eu vou ler só os mais importantes para o que nós estamos tentando entender agora, tá? Daniel 9, 24, Daniel vai receber uma revelação. Daniel, ele recebeu uma revelação de Deus e ele não entendeu a revelação que Deus estava dando para ele. Na verdade, Daniel, ele, através do profeta Jeremias, ele lendo o livro do profeta Jeremias, ele entendeu que o tempo que Israel, né, que os judeus ficariam cativos na Babilônia era de 70 anos, e que esse tempo já estava se cumprindo. Então ele começa a buscar de Deus sobre essas coisas, né? E Deus envia Gabriel para dar uma revelação para ele. E Gabriel faz uma profecia de 70 semanas. Gabriel fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre você e sobre o teu povo. E aí Daniel dá uma lista de objetivos. O que vai se cumprir dentro dessas 70 semanas? Tá, irmãos? Lembrando que são 70 semanas de anos, tá, irmãos? Não são 70 semanas de dias. É porque, na verdade, a palavra semana significa 7. É como dúzia significa 12, né? Então, na verdade, o texto original está assim, 70 setes estão determinados sobre você e sobre o teu povo. Então, ele não fala semanas como contando 7 dias. 70 setes, né? E são 70 semanas de anos, 77 anos, que dá 490 anos. Então, o texto diz assim, isso é Gabriel falando para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas mais 62 semanas, tá, irmãos? Que dá 69 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, que no caso nós já entendemos ali atrás, que são 7 mais 62, que dá 69. Então, depois das 62 semanas, que na verdade o texto teria que estar dizendo, depois das 69 semanas, né? O texto foi mal interpretado aqui. Será morto, ungido, Jesus, né? E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, esse príncipe que há de vir, irmãos, é o anticristo, tá? Então, depois das 69 semanas, o Messias será morto, será tirado, né, levado a Deus, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele, o príncipe desse povo que destruiria a cidade e o templo, a cidade de Jerusalém e o templo, ele, esse príncipe, fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, é difícil entender esse texto, tá, irmãos? Por causa da tradução, não ficou muito boa. Mas, o que o texto está dizendo aqui que na semana 69, deixa eu ver aqui atrás. Na semana 69, ó, até ungido. 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas até ungido ao príncipe. Aqui está falando de Jesus, tá? Aqui não é o anticristo, não. Aí fala que depois das 62 semanas, que são 69, tá? Os irmãos já entenderam,
será morto o ungido. Então, essa profecia das 70 semanas, ela revela que o Messias se revelaria na semana 69 e que ele seria morto. E realmente, Jesus ele se revela e 3 anos depois ele morre. Então, as 70 semanas já revelava isso. E isso é uma coisa incrível, porque os judeus eles não creem em Jesus, que ele é o Messias, porque eles esperavam que o Messias estabeleceria um reino e que libertaria Israel do jugo de Roma. Mas nós vemos que o anjo Gabriel ele disse que o Messias apareceria na semana 69 e que ele seria morto e que ele seria levado, ele não estaria mais no nosso meio. Então, não faz sentido. Se os judeus hoje que não creem em Cristo porque ele não estabeleceu o reino, se eles olhassem para essas profecias, eles iam ver isso, irmãos. Eles iam ver isso, porque a própria profecia diz que o Messias seria morto e que ele seria tirado. E que depois que ele fosse morto, depois da morte dele, que ele fosse tirado, está escrito aqui, ó, o povo de um príncipe que há de vir, então é um povo de um príncipe que vai vir no futuro, tá, irmãos? Então, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E isso acontece, irmãos, no ano 70. No ano 70, vem um povo, que é o povo desse príncipe, que é o povo do anticristo, e eles destroem a cidade, e eles destroem o santuário, o templo, cumprindo a profecia de Jesus, que ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra. E eles arrancam, eles quebram praticamente todas as pedras do templo. Tá? Então, quando nós olhamos para essa profecia, nós vemos que Jesus ele viria, morreria, seria levado, e que a cidade e o templo seriam destruídos. Os irmãos estão entendendo como que, às vezes, a cegueira toma conta das pessoas? Se os judeus olhassem para isso, eles iam ver, não, realmente Jesus ele era o Messias. Porque ele veio, morreu, foi levado aos céus, foi assunto aos céus, e depois o templo foi destruído, como as 70 semanas diz. Então, o templo ele seria destruído depois que o Messias morresse e fosse levado. Então, se o templo e a cidade já foram destruídos, então o Messias já veio. Só que ele veio, mas ele foi levado aos céus novamente. Irmãos? É muito claro isso aqui. Então, não tem por que eles esperarem um outro Messias, sendo que a profecia das 70 semanas diz que depois da semana 69 o Messias seria morto, a cidade e o templo seriam destruídos. Se a cidade e o templo foram destruídos, obviamente, logicamente, o Messias já veio, já foi morto. Então, isso tudo vai acontecer depois das 69 semanas. O ungido é morto, a cidade é destruída, Aí fala assim, o povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o templo. Aí fala aqui, ó, ele, esse príncipe que há de vir no futuro, fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, o que acontece? Quando chegou a semana 69, irmãos, das profecias, a lógica é que, depois que Jesus morreu, ele morreu no ano 33, que faltava uma semana de anos, ou seja, 7 anos. Então, que esses 7 anos se cumpririam em sequência, porque as 69 semanas se cumpriram todas em sequência, um ano após o outro. Então, era de se esperar que a semana 70, a 70ª semana, se cumprisse também após a morte de Jesus. Depois das 69 semanas, o ungido será morto. Então, passou a semana 69, é depois da semana 69. Então, a lógica é que do ano 33 da morte de Cristo até o ano 40, cumprisse toda a profecia das 70 semanas, Mais 7 anos ali, cumprisse toda a profecia das 70 semanas. Mas isso não aconteceu, irmãos. Quando acabou a semana 69, houve uma pausa nas 70 semanas proféticas. Tá, irmãos? Então, houve uma pausa
Tanto é que fala que depois da semana 69, o Messias vai ser morto, a cidade vai ser destruída. Aí fala assim, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, depois da 69, foi profetizado o que vai acontecer até o fim. Né? A cidade vai ser destruída, vai ter guerras, desolações são determinadas. Aí fala aqui, ele, esse príncipe que vai vir, fará... Então, falta uma semana, né? Cumpriram 69, houve uma pausa, a cidade foi destruída no ano 70, então já está bem fora das 70 semanas, se elas seguissem na sequência, tá, irmãos? Então, aonde está essa última semana? Essa última semana está aqui, ó. Ele, lembra que nós lemos o povo de um príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o templo? Então, o povo destruiu no ano 70. Então, esse príncipe há de vir no futuro. Então, ele vai vir no futuro. E esse príncipe, que é o anticristo, está escrito assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, essa aqui, irmãos, é a última semana. Tá? A semana 70ª é essa semana onde esse príncipe vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele quebra, 3 anos e meio ele quebra essa aliança, ele estabelece a abominação desoladora, e ele vai reinar até que o que está determinado se derrame sobre ele, até que Cristo venha e destrua ele. Tá, irmãos? Então, isso é no fim. Esses 7 anos aqui, eles estão no fim. Quando começar esses 7 anos, Jesus volta no fim desses 7 anos. Tá, irmãos? Então, são os últimos 7 anos proféticos. Aqui está o gráfico, tá, irmãos? Das 70 semanas. 7 semanas, né? Até o templo ser construído e a cidade edificada. Então, são 49 anos, né? E o templo e a cidade foram edificados. Depois, mais Não, não tá 62 transmitindo, semanas. não. Para mim aqui parou de mostrar sua tela. Tá mostrando só Parou? sua cara. Ué. Aí, toda vez esse celular fecha o zoom sozinho. Parou tem muito tempo, Bruno? Recording in progress. O Bruno, parou tem muito tempo? Olha, eu tô falando e esqueci. Parou tem muito tempo. Por que você Se demorou quiser para ir falar? passando o T. O Parou Samuel onde? tem uma pergunta. Pode fazer ela? Pode. A pergunta do Samuel é: os intervalos entre essas semanas necessariamente têm que ser exatos? O intervalo entre a semana 69 e a 70, né? Eu acho que é isso que ele perguntou. Tá dando para ver aí? Agora tá. Mas antes estava vendo? Você estava vendo antes, no começo? Pra mim só apareceu agora também, John. No começo eu não cheguei a ver, Sério? não.
Um tempão que eu estou passando aqui, vocês não estavam vendo. Não, agora que apareceu. Ô, irmãos, tem que falar. Tá todo mundo vendo agora, né? Agora sim. Cadê? Então, eu li as 70 semanas de Daniel, tá? Eu li o texto aqui, ó, Daniel 9, né? Vou passar aqui, ó. Ainda bem que eu estava só lendo os textos, né? Mas eu vou passar aqui para os irmãos ver depois. Aí eu tô nesse gráfico aqui agora. 70 semanas, tá? Os textos, né? Eu li, os irmãos podem ler depois. Esse intervalo, irmão, da semana 69 até a semana 70, a única vez que teve um intervalo foi nessa da 69 para 70, tá? E esse intervalo é onde nós estamos. Então, eu acredito, nem sei se eu posso falar isso aqui, mas eu acredito que esse intervalo ele vai ser de 2000 anos, tá? E nós já estamos chegando nisso. Mas isso aí a gente tem que aprofundar em muitas outras profecias, né, para falar sobre isso, tá? Mas nós estamos nesse intervalo ainda, tá? Então, 7 semanas, o anjo separou essas semanas. Primeiro vai ter 7 semanas para a reconstrução da cidade e do templo, né, que são 49 anos. Depois, mais 62 semanas até o ungido, Cristo, né? Jesus. Então, 7 com 62 dá 69, tá? Depois da morte de Cristo, existe essa pausa, esse intervalo, né? As semanas proféticas, elas pararam de se cumprir. E no ano 70 o templo é destruído, né? O povo do príncipe que há de vir destrói a cidade e o templo. E guerras e desolações são determinadas até o tempo do fim. Então, nós estamos aqui, ó, nós estamos aqui no finalzinho aqui, ó, já próximos a chegar na última semana, tá, irmãos? E essa última semana, ela ficou para o fim mesmo, de propósito também, Deus já falou lá. Quando esse príncipe que há de vir fizer essa aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele vai quebrar essa aliança, aí a Bíblia diz assim que ele vai atuar até que o que está determinado sobre ele, né, aconteça, que se nós lermos outras profecias, que Cristo virá. Né? Cristo virá com seu reino e despedaçará todos os reinos da terra. E com o sopro da sua boca, ele vai destruir o iníquo. Lá em 2 Tessalonicenses 2, fala que quando Cristo vier, pela manifestação da sua vinda, né, ele vai destruir o iníquo. Então, quem vai matar o anticristo é Jesus, quando ele vier na sua segunda vinda. Tá? Então, o anticristo ele vai surgir no cenário fazendo essa aliança de uma semana, que é essa última semana, perto do fim. Então, ele vai ter os 7 anos aí, e Cristo vem e destrói ele, tá, irmãos? Então, essa última semana, ela está para o fim. Quando ela começar, então, quem estiver vigiando, quem conhecer as profecias, vai poder entender, discernir que faltam 7 anos para a vinda de Jesus. Tá bom? Ficou claro para os irmãos? Se os irmãos quiserem fazer pergunta, eu vou mudar o tema agora para as festas, que as 70 semanas, o básico que a gente tem que aprender no começo é isso, tá, irmãos? Que é um tempo, e que existe uma semana profética de 7 anos, que vai se cumprir no futuro. Os últimos 7 anos dessa era, desse reino, é essa semana de Daniel que falta. Se não tiver pergunta, pode fazer, tá? Fica atento lá no chat, tá, Bruno? Estou com ele aberto aqui. Samuel, respondeu a pergunta do irmão? Os irmãos quiserem fazer pergunta, tem que ligar o microfone, tá? É só clicar na tela e clicar naquele microfone lá embaixo que está riscado. Aí vai liberar o áudio dos irmãos.
Aqui em Daniel 9, irmãos, está escrito assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, alguns irmãos, algumas pessoas dizem assim, as 70 semanas, elas não são para a igreja, elas são para o povo de Daniel, né, e para a cidade de Daniel. E eles dizem assim, quem é o povo de Daniel? São judeus. Então, qual que é o pensamento lógico que eles fazem? Eles dizem assim, as 69 semanas, elas se cumpriram com o povo de Israel, né, com o povo judeu. Então, nesse intervalo de tempo, Deus agora está tratando com a igreja. Quando a 70ª semana tiver para iniciar, Deus vai arrebatar a igreja para o céu e vai continuar tratando com o povo judeu nessa última semana, porque o anjo disse que as 70 semanas são para o povo de Daniel, tá, irmãos? E tem lógica isso é lógico mesmo, tá? Então, por isso que alguns irmãos acreditam no arrebatamento secreto. Isso é uma das coisas que eles consideram para considerar, que eles analisam para considerar um arrebatamento antes da grande tribulação, tá? Então, nesses 7 anos, vai ter a grande tribulação aqui nos últimos 3 anos e meio. Então, logicamente, eles pensam que o povo de Daniel é os judeus. Então, quando tiver para iniciar a última semana, o povo de Daniel, a igreja é tirada e vai continuar a última semana com o povo de Daniel, tá, irmãos? Mas por que eles pensam assim? Porque eles não conhecem as 2 casas de Israel, que foi o estudo que o irmão Bruno passou, o último estudo. Não entender as 2 casas de Israel nos faz fazer distinção entre Israel e igreja. Tá, irmãos? Só que aqui, ó, tem um texto aqui, ó, o povo de Daniel e José. Lá em Mateus 1, está escrito assim, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, né, Maria, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa palavra aqui, irmãos, ele salvará o seu povo, é a mesma palavra que foi dada a Daniel. E é o mesmo anjo. Quem veio trazer a mensagem de Jesus foi o Gabriel. Então, se o povo de Daniel são os judeus, e as 70 semanas pertencem aos judeus, como alguns irmãos dizem, o anjo está dizendo aqui para José, a Maria vai dar à luz a um filho, porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o povo de Daniel é o mesmo povo de José. Tá, irmãos? Então, se nós formos interpretar que as 70 semanas é para o povo de Daniel, que são os judeus, e não para a igreja, nós temos que interpretar também que Jesus ele veio para salvar os judeus, não a igreja. Então, Jesus ele vai tirar o pecado dos judeus, ele vai salvar os judeus, porque os judeus são o povo carnal de Daniel. Tá, irmãos? Mas, quando nós entendemos as 2 casas de Israel, que Deus tem um plano, ele está formando o corpo do Cristo desde que Enos e Sete começam a invocar o nome do Senhor. Então, o corpo do Cristo começa a ser formado, mas em sombras. Ninguém sabe, ninguém tem essa revelação, mas ele está sendo formado. Se nós não entendemos isso, nós pensamos sim que Deus tem um plano com Israel, né? E Deus depois criou um plano B com a igreja, e Deus não faz isso, irmãos. Deus ele determina e ele cumpre os seus propósitos. Então ele não tem um plano com Israel e um plano B com a igreja, e depois ele vai tirar, né, Israel, vai tirar a igreja para terminar de cumprir um plano que ele tem com Israel. Não existe isso na Bíblia, tá, irmãos? O povo de Daniel somos nós. O povo de Daniel não são os judeus da carne. Os judeus que são
que têm a fé em Deus, em Cristo, eles são o povo de Daniel, assim como são o povo de José. Mas os gentios que têm a fé, eles também são o povo de Daniel, são o povo de José, né? Porque no estudo lá das duas casas de Israel, nós vimos que existe um Israel carnal, que é a descendência de Abraão, né? Segundo como a areia do mar, mas existe uma descendência de Abraão, que é como as estrelas do céu, que é uma descendência espiritual, da qual nós fazemos parte, né? E Paulo fala lá em Gálatas 3,16, né? Que essa promessa, a promessa que foi feita a Abraão foi feita a Cristo, né? Foi feita a Abraão e a Cristo. E no verso 29 ele fala que nós que estamos em Cristo somos descendentes de Abraão e herdeiros das promessas. Então, o povo de Daniel são os nascidos do Espírito, são os herdeiros da promessa. O povo de José são os herdeiros da promessa, os nascidos do Espírito, tá, irmãos? Não são as pessoas que nascem em Israel naturalmente, mas que não têm essa fé em Cristo. Tá? Porque a Bíblia diz que o Antigo Testamento, a lei e os profetas, o próprio Jesus disse, a lei e os profetas testificam de mim, vocês buscam, vocês leem as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, o próprio Jesus disse isso, João também disse, a lei e os profetas testemunham de Cristo. Então, todos que criam na lei e nos profetas, eles, de coração, eles estavam crendo em Cristo. Então, o povo de Daniel é o Cristo, é o corpo do Cristo. O povo de José é o corpo do Cristo. Não são os judeus na carne, tá, irmãos? Então, essa última semana que vai se cumprir na Terra ainda, no futuro, nós vamos passar por ela, tá? Nós vamos... Tem alguns estudos aí que nós já colocamos nesse canal, que nós já fizemos com os irmãos, e tem um estudo aí do arrebatamento. Depois, os irmãos que tiverem interesse, vai lá e assiste o estudo do arrebatamento, né, para os irmãos entenderem isso aqui, que nós vamos passar, nós somos o Israel espiritual, nós vamos passar, sim, a grande tribulação, mas Deus vai nos guardar, tá, irmãos? Então, não se atemorizem por isso. Nós vamos passar, alguns Deus vai escolher para morrer como testemunho, e alguns Deus vai guardar. Tá? Ele vai guardar num lugar que ele preparou, não é no céu, é na terra, tá? Então ele vai guardar e eles vão ficar vivos até a vinda de Jesus. Ô, Johnny, peraí. O Samuel respondeu aqui. 2000 anos depois de Cristo já chegou ou tem alguns anos perdidos por aí? É porque 2000 anos depois que Cristo vai aos céus, tá, irmão Samuel? É assim que eu faço a conta. Então, Cristo foi aos céus no ano 33, né? Porque não é quando ele nasce, é a partir da morte dele. Então, ele morreu no ano 33. Quando nós entrarmos em 2033, faz 2000 anos que ele está no céu. Mas na história nós sabemos que houve um erro de cálculo ali no nascimento de Jesus, de 5 anos mais ou menos. Então parece que Cristo nasceu no ano 4 antes de Cristo, né? Bem engraçado. Então não tem como precisar. Existe uma margem de erro aí de 5 anos. Mas vamos supor que não tem erro. Cristo subiu no ano 33 para os céus. No ano 2033, faz 2000 anos que ele está lá. Tá, irmão? Então, eu acredito que ele vai ficar lá 2000 anos no céu. E ele vem. Né? Ele vem estabelecer, né, o fim dessa era. Mas isso aí a gente tem que ler vários textos, ver várias profecias para começar a chegar nesse entendimento, tá, irmão Samuel? Não estou dizendo que vai acabar em 2033, não, mas pode. Se preparem. Se algum irmão tiver mais alguma pergunta, tá, irmãos? Pode fazer. Eu vou tomar água. Ô, Bruno, tem alguma coisa aí que você quer acrescentar? Fala alguma coisa aí. O Samuel falou, glória a Deus. Eu quero acrescentar a importância, né, de saber sobre as 70 semanas, porque se nós cremos a vida inteira, né,
que quando começar a grande tribulação, nós seremos retirados, né? Nós seremos privados, né? Deus vai levar a igreja embora no arrebatamento secreto. E a grande tribulação, ela começa. E nós vemos que nós não fomos arrebatados, possivelmente negaremos o Senhor, porque não vai dar tempo. Porque cremos uma vida inteira em algo e teremos muito pouco tempo para crer no novo cenário que está acontecendo. Então, a igreja saber sobre a grande tribulação é um assunto essencial, sabe? Principalmente entender, né, as 70 semanas de Daniel, e a gente vê que está muito próximo, o Mateus 24 cumprindo, igual a gente conta a partir da morte de Jesus Cristo, né, em 2033, fazem 2000 anos, né? Não é para pôr medo, mas é só o anticristo aparecer, a gente conta 7 anos. Aí esse pessoal, muitos irmãos falam, mas se é só o anticristo aparecer, conta 7 anos, então nós saberemos o ano que o Senhor volta. Mas então está errado, porque está escrito que nem o Filho do Homem, nem os anjos do céu sabem o dia e a hora que ele virá, né? Mas, igual você falou aquele dia, explicando, quando Jesus falou isso, ele não sabia, mas hoje ele sabe, né? Possivelmente, os anjos também sabem quando será o dia que ele virá. Então, só queria acrescentar isso, a importância de entender esse assunto. Sim, isso é muito importante, né? E o que você falou aí é algo importante, que muitas pessoas usam isso para dizer assim, não, ninguém sabe o dia e a hora, né? Jesus falou assim, nem o Filho, nem os anjos não sabem. Mas hoje Jesus está no céu, glorificado, ele voltou, quando ele estava para ser morto, ele falou assim, Pai, me glorifica com a glória que eu tinha antes contigo. Então, Jesus, ele voltou a ser Deus, e se ele é Deus, ele sabe. Então, quando Jesus disse assim, ninguém sabe, ele não disse assim, ninguém saberá. Ele disse, hoje ninguém sabe, nem eu não sei, os anjos não sabem, ninguém sabe, só o Pai. Mas hoje Jesus já sabe, tá, irmãos? Porque se ele não sabe, ele não é Deus. Então, Jesus já sabe, os anjos provavelmente já sabem, né? Porque depois veio o Apocalipse, mostrando muitas coisas, ligando muitas profecias, e os anjos, eles se debruçam sobre essas coisas, eles estudam essas coisas. E nós vamos saber. Nós não sabemos, mas vamos saber sim, não o dia e a hora. Na verdade, dá para chutar um dia e uma hora, depois que começar essa última semana, tá, irmãos? Quando nós vermos as festas aqui, os irmãos vão ver por que nós podemos achar que talvez nós saberemos, tá? Então, Jesus não disse, ninguém saberá nunca. Não, ele disse, hoje ninguém sabe. Não quer dizer que ele não saberia no futuro, como ele sabe, e não quer dizer que nós não saberemos, tá, irmãos? Então, a interpretação de texto do português, ela nos diz isso, ninguém sabe, não ninguém saberá. Aqui nas festas, as 7 festas do Senhor, vai ficar um pouco mais claro isso que eu estou dizendo para os irmãos, que talvez dá para a gente saber sim o dia, tá? Não a hora, mas o ano com certeza vai dar para saber, tá, irmãos? Quem estiver vigiando, quem conhece as profecias vai saber. Ele vai saber que o anticristo se manifestou. Se não souber quando o anticristo se manifestar, nos primeiros 3 anos e meio, quando o anticristo começar a grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio, vai ficar claro para todo mundo. Então saberemos, Jesus está vindo daqui 3 anos e meio. Tá, irmãos? Na verdade, quando o anticristo se manifesta, a Bíblia fala lá em Daniel que ele vai agir por 2.000, 1.900, 1.290 dias. Então, dá para contar. A hora que ele aparecer é 1.290 dias. E Jesus vem e acaba com ele. Então, as 7 festas, irmãos, Deus ordenou que o povo celebrasse essas festas, tá? E o povo, todo o povo judeu, o povo israelita, eles subiam para Jerusalém 3 vezes no ano para celebrar essas 7 festas, tá? E aqui em Êxodo 23 está o texto, esse texto eu vou ler, tá, irmãos? Está escrito assim, 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei.
ao tempo apontado no mês de Abíb, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos, que é a festa das primícias, tá, irmãos? Do teu trabalho, que houveres semeado no campo. E a festa da colheita, que aí é a festa dos tabernáculos, no fim do ano. A saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Só que são 3 vezes no ano que eles iam celebrar essas festas. Mas, por exemplo, são 7 festas, tá, irmãos? Tem aqui a festa da Páscoa, a festa dos Asmos, tem a festa das primícias, tem a festa de Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos, tá, irmãos? Então, esses aqui são os textos que falam dessas festas. A Páscoa, a festa da Páscoa e dos Asmos, elas eram celebradas juntas, né? A Páscoa era no dia 14 do primeiro mês, e os Asmos já era no dia 15. Então, no dia 14, matava o cordeiro da Páscoa, no dia 15, já era a festa dos Asmos. E 3 dias depois, eles já cumpriam a festa das primícias. E essa festa das primícias, eles pegavam os primeiros frutos da colheita deles, e dos animais e de tudo, entregavam para o Senhor. E 50 dias depois, né, aí eles celebravam essa primícia que eles levaram, né, para os sacerdotes. Os sacerdotes faziam 2 pães, eles levavam 2 pães, o sacerdote ungia esses pães e era oferecido ao Senhor. E essa era a festa de Pentecostes. Ela era ligada com a festa das primícias, tá, irmãos? E depois, no final do ano, tinham 3 festas que eram ligadas. Trombetas, né? Essas festas aqui são no mesmo mês, ou no mês 7. Eu só falo aos filhos de Israel dizendo no mês 7, no primeiro dia do mês. Então, no mês 7, no primeiro dia, tinha a festa das trombetas. No dia 10, tinha a festa da expiação. E no dia 5, a festa dos tabernáculos. Tá? Essa festa das trombetas, ela começava no mês 7, no primeiro dia, e ela ia até o dia 10. Então, a festa das trombetas era onde tocavam-se trombetas, anunciando o dia da expiação. O dia da expiação era quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era o lugar do templo onde estava a Arca da Aliança, onde a glória de Deus se manifestava, e ele fazia uma expiação do sangue ali, a aspersão do sangue de um cordeiro que foi morto, para perdão de todo o povo de Israel. E quando esse sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, todo o povo estava perdoado. O pecado do povo tinha sido tirado. E isso acontecia no dia 10, e dali ele já saía e preparava o povo para a festa dos tabernáculos. Então, o sumo sacerdote saía, o povo já acompanhava ele para se preparar para a festa dos tabernáculos, tá, irmãos? Então, essas 3 festas são unidas. Então, qual que é a representação dessas festas? A festa da Páscoa, irmãos, ela foi instituída quando Deus veio. Os textos estão aqui, tá, irmãos? Eu vou passar depois devagar para os irmãos, se quiser ler, depois pausa o vídeo e lê. A festa da Páscoa, ela foi instituída quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito. E Deus, ele fala assim, mata um cordeiro, guarda esse cordeiro, pega um cordeiro no dia 10 do mês de Abíb, né? No dia 10 vocês vão pegar um cordeiro e vocês vão guardar ele até o dia 14, ou seja, vocês vão guardar esse cordeiro por 4 dias. E no dia 14 vocês vão matar esse cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e passar nas portas. Porque através desse sangue eu vou libertar vocês da escravidão do Egito. Tá, irmãos? Aí Deus fala assim, e a partir desse dia, por 7 dias, vocês vão tirar todo o fermento da casa. Vocês não vão comer fermento e nem vai ter fermento dentro da casa de vocês. Porque o fermento representa o pecado. Então,
a Páscoa e os asmos, a festa dos asmos, que asmos significa um pão sem fermento, né, se cumpre ali, quando Deus tira o povo de Israel do Egito. Tá, irmãos? Então, a festa dos ázimos significa tirar o pecado, né, remover o fermento, tirar o pecado. E a festa das primícias, primícia significa os primeiros frutos. A festa das primícias, ela se cumpre assim que eles saem do Egito, que eles atravessam o Mar Vermelho, tá, irmãos? Deus fala assim, agora todo primogênito é meu, porque eu tirei vocês lá da terra do Egito. Então, todos os primogênitos são meus, tanto de homens quanto de animais, é tudo meu. Eles vão servir diante de mim. Então, isso representa as primícias, tá, irmãos? Deus comprou, e um detalhe, Deus disse assim, todos os primogênitos são meus, e eles vão me servir, vão servir diante de mim, ou seja, eles vão ser o meu sacerdócio. Então, as primícias é quando Deus, com o sangue do Cordeiro, comprou sacerdotes. Tá? Então, aqueles primogênitos, eles seriam sacerdotes. E a festa de Pentecostes, 50 dias depois que o povo é liberto da escravidão do Egito, por isso que é Pentecostes, é o dia 50. Então, 50 dias depois, eles chegam diante nos pés do Monte Sinai. E ali, no dia de Pentecostes, 50 dias depois, Deus faz uma aliança com aquele povo. Então, o Pentecostes representa uma aliança, e naquele dia Deus dá, toda aliança tem uma lei, Deus dá a lei, tá? Para esse povo. 50 dias depois que foram libertos da escravidão, Deus faz uma aliança com eles e dá uma lei. Então, irmãos, deixa eu só ver um texto aqui. A festa das trombetas, né? A festa das trombetas, eles tocavam trombetas. Quem tocava trombetas? Os sacerdotes. Os sacerdotes, eles tocavam trombetas anunciando o dia da expiação. O dia que o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos e remover o pecado do povo. Tá? Depois eu vou falar o que ela simboliza, quando ela se cumpriu lá no Antigo Testamento. Tá? Então, a festa da expiação era quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e o pecado do povo era removido, né? E a festa dos tabernáculos. Aí fala aqui, ó. Quem for ungido, isso é a festa da expiação ainda. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote, no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, também fará pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenou a Moisés. Então, quem fazia essa expiação era o sumo sacerdote. Só ele podia entrar lá no santo lugar e aspergir o sangue do cordeiro sobre, né, a arca da aliança, sobre o propiciatório, e o povo era perdoado. E a festa dos tabernáculos, eles ficavam 7 dias, também é chamado festa das cabanas, 7 dias em tendas, lembrando do tempo que eles peregrinaram no deserto, tá, irmãos? Então, eles ficaram 7 dias ali festejando, né? Todas essas festas envolviam frutos, né? Nas primeiras festas tinham os primeiros frutos, as primícias eram levadas para o sacerdote, e nas festas no final do ano a mesma coisa, tá? Era a colheita, também chamada de festa da cega, festa da colheita. Então eram os últimos frutos, né? Frutas, essas coisas eram colhidas no fim do ano, tá, irmãos? Aí lá no Novo Testamento, Paulo vai falar que Jesus, né, ele fala assim, o Cordeiro Pascual, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então, qual que é o cumprimento dessas festas
em Cristo. Tá, irmãos? Eu vou falar em Cristo. Tá? O Cordeiro Pascual, lá do Egito, lá de Moisés, né? Ele foi morto no dia 14. Só que ele ficou 4 dias guardado, tá, irmãos? Ele ficou do dia 10 até o dia 14 guardado, para ser morto no dia 14. Cristo, ele foi morto exatamente no dia 14, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo, ele vem para morrer exatamente no dia 14, que era o dia que os judeus celebravam a Páscoa. E existem diversos textos na Bíblia que diz que Jesus morreu na Páscoa dos judeus, tá? Tem alguns textos que parecem contraditórios, que dizem que ele comeu a Páscoa, que a Santa Ceia ela era a Páscoa dele com os judeus, mas isso não é contradição, tá, irmãos? Tem uma explicação, um dia nós vamos falar sobre isso, né? Bem profundo, mas Cristo morreu na Páscoa, tá? Ele veio cumprir isso, porque aquele cordeiro que foi morto no Egito e libertou aquele povo do pecado, da escravidão do Egito, ele simbolizava, ele apontava para Cristo, que também viria para morrer como um cordeiro pascual e nos libertaria da escravidão do pecado. Tá, irmãos? Então, Paulo fala que Cristo é o nosso cordeiro pascual e ele morre exatamente na Páscoa. E quando ele morre, o sangue dele, ele nos purifica de todo o pecado. Né? E Paulo fala em 1 Coríntios 5, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, né? Festa dos asmos, da sinceridade e da verdade. Então, quando Cristo morre, ele leva sobre ele os nossos pecados. Então, ele tira o fermento de nós, o asmos. Então, Cristo, ele vem, ele cumpre a Páscoa, e ele cumpre também a festa dos asmos. Então, essas festas apontavam para Cristo. Os irmãos estão vendo aí a minha tela ainda? Tá, Bruno? Tá ok. E a Bíblia diz assim, ó, Paulo falando também, né, primícias da ressurreição. Então, Cristo cumpriu a Páscoa, cumpriu os asmos, aí Paulo fala, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, ele cumpre também a festa das primícias, na sua ressurreição. Então, 3 dias depois, ele ressuscita, cumprindo a primícias, a festa das primícias. E o Pentecostes, irmãos, existia uma festa que chamava Pentecostes já. Às vezes nós vemos os irmãos pregando, né, o dia de Pentecostes, e parece que esse nome foi dado a esse dia porque Deus derramou o Espírito sobre a igreja. Mas já existia uma festa de Pentecostes, que representava o quê? 50 dias depois que o povo foi liberto, né, que o cordeiro foi morto, 50 dias depois, Deus fez uma aliança com o povo e deu para eles a lei. Tá, irmãos? Deu para eles a lei. Mas o que aconteceu nesse dia? O povo, ele não recebeu a lei no coração. E essa lei foi escrita em tábuas de pedra. Então, Deus que fez uma aliança, o povo disse sim para Deus, disse que faria tudo o que Deus ordenou, mas Deus sabia que não era de coração. Tanto é que Moisés sobe no monte buscar, né, os testamentos, e o povo já quebra a aliança, eles já adoram o bezerro de ouro, já fazem deuses para si. Então, Deus, quando Deus manda Moisés subir, sobe que eu vou escrever essas leis em tábuas de pedra. Era um símbolo, irmãos, que aquele povo não aceitou a lei de Deus no coração. Tá? Só que a Bíblia diz assim, que um dia, lá em Ezequiel 36, Deus fala assim que um dia, lá em Jeremias 31, na verdade, primeiro Deus fala assim, eu vou fazer uma nova aliança um dia com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí é importante saber quem é a casa de Israel e quem é a casa de Judá. Está no estudo que nós fizemos por último, tá, irmãos? As 2 casas de Israel. Um dia eu vou fazer uma nova aliança, lá em Jeremias 31, 31, assim, eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, que eles anularam. Mas eu vou imprimir a minha lei na sua mente e no seu coração. Então Deus falou assim, eu vou fazer uma nova aliança e eu vou
escrever a minha lei na mente e no coração do povo. Não vai ser como a aliança que eu fiz lá no Sinai, porque o povo quebrou a minha aliança, porque não foi escrita a minha lei no coração deles. Tá, irmãos? E lá em Ezequiel 36, Deus faz uma profecia assim: um dia eu vou aspergir água pura sobre vós, né? Vou dar a vocês um espírito novo e um coração novo, né? Um novo nascimento. Vou colocar dentro de vocês o meu espírito e vou fazer, o meu espírito vai fazer com que vocês andem nas minhas leis, guardem os meus estatutos, os meus juízos. Então, existia uma promessa de uma nova aliança, onde essa nova aliança teria o Espírito de Deus colocado dentro de nós, e esse Espírito ia começar a escrever a lei de Deus dentro do nosso coração, e nós íamos começar a andar na lei de Deus, porque a primeira aliança, as leis foram parar em tábuas de pedra, tá, irmãos? E Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios 3, que nós somos uma carta de Cristo, uma carta viva, escrita, não com tinta, mas pelo dedo de Deus, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, que é o nosso coração. Então, a nova aliança, ela vem fazer isso, escrever a lei dentro do nosso coração. E nesse dia de Pentecostes, lá em Atos, tá, irmãos, o que acontece? Jesus, ele morreu e ele fez, né, o sangue dele é o sangue da nova aliança. Só que também existe o espírito da nova aliança. A nova aliança, ela vem com o espírito. Tá, irmãos? Então, no dia de Pentecostes, o espírito de Deus, ele é derramado sobre a igreja, selando a nova aliança. Tá? E esse espírito, ele vem escrever a lei de Deus dentro do nosso coração. Então, depois eu vou fazer a comparação para os irmãos, tá? Porque lá no Sinai foi feita uma aliança e dada uma lei, né? Mas a aliança foi quebrada e a lei foi escrita em tábuas de pedra. No Pentecostes, foi dada uma aliança, nova aliança, e foi dada uma lei escrita no coração. Né? Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Né? Nós vamos fazer um estudo sobre lei ainda, tá, irmãos? Nós já fizemos, mas não gravamos. Vamos fazer e gravar. E a festa das trombetas, irmãos, não cumpriu ainda em Jesus, tá? No Cristo não cumpriu ainda. Nem a festa das trombetas, nem a festa da expiação, né? Nem a festa dos tabernáculos. O que representa essas festas? Lá no Antigo Testamento, teve a Páscoa. Né? A Páscoa, ela libertou o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. E eles celebravam essa Páscoa todo ano. Essa festa, era uma festa, né? A Páscoa, os asmos, todas elas. E isso se cumpriu lá em Moisés, tá, irmãos? Isso se cumpriu lá em Moisés. Quando Cristo vem, ele, a realidade, essa festa apontava para ele, ele morre, o sangue dele, João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sangue dele liberta, tira o pecado do mundo. O sangue dele lava os nossos pecados. Irmão? E ele nos liberta da escravidão do pecado. Lá eles foram libertos da escravidão do Egito. Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Então, Cristo cumpre a primeira festa, que é a Páscoa, né? Como eu já falei. Nos asmos, ele tira o nosso pecado na sua morte. Quando ele morre, por ele ter morrido santo, ele tira o nosso pecado, ele leva sobre ele. Né? Lá no asmos de Moisés, foi mandado tirar todo o fermento da casa, e não podia comer fermento. Então, Cristo cumpre a Páscoa, os asmos, e quando ele ressuscita, ele cumpre as primícias. Né? E a Bíblia diz que ele ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. Mas a Bíblia diz assim que nós, lá em Efésios, fala assim, nos deu vida juntamente com ele, né? Nos deu vida juntamente com ele, nos ressuscitou, nos fez assentar em lugares celestiais. Então, pela fé, nós já ressuscitamos com Cristo. Não ressuscitamos de fato ainda, mas pela fé já. Tá, irmãos?
E o que aconteceu nas primícias lá de Moisés? Quando o povo atravessa o mar, Deus fala assim, agora separa todo o primogênito para mim, que eles são meus agora. Eu comprei eles com o sangue do Cordeiro, e eles vão ser meus sacerdotes, vão servir diante de mim. E quando Cristo ressuscita, ele faz a mesma coisa. Ele ressuscita junto com ele um povo, né? E esse povo é as primícias. Então, lá em Apocalipse 5, fala assim que ele, com seu sangue, comprou para Deus homens de todos os povos, tribos, nações e línguas, e os que constituíste um reino de sacerdotes. Então, nós, a igreja, nós somos agora o sacerdócio de Cristo. Nós servimos diante de Deus, porque nós somos comprados com o sangue do Cordeiro. Então, lá nas primícias, Deus falou, separa todos os primogênitos que vão ser meus sacerdotes. Quando Cristo ressuscita, ele compra também com seu sangue para Deus sacerdotes. Então, a igreja, todos da igreja são sacerdotes, tá, irmãos? Todos, não é só o ministério, todos são sacerdotes. Todos foram comprados pelo sangue de Cristo para servir diante de Deus. Então, Cristo, ele também cumpre, na sua primeira vinda, a festa das primícias. Então, ele cumpriu a Páscoa, ele cumpriu os asmos, ele cumpriu as primícias, e ele também cumpriu o Pentecostes, na sua primeira vinda. Né? Ele fez a nova aliança e derramou o espírito da aliança sobre nós, para que a lei de Deus fosse escrita dentro do nosso coração. Então, irmãos, existe uma ligação, né? Existe uma ligação. Moisés, ele cumpriu as 4 primeiras festas, né? Com Moisés foi cumprida a Páscoa, os asmos, as primícias e o Pentecostes. Quando eles chegaram diante do Monte Sinai, Deus faz uma aliança com eles. As 4 primeiras festas. E depois houve um intervalo entre as festas, tá? As outras festas, elas foram se cumprir lá em Josué, tá? E qual que é o paralelo disso? O paralelo disso é que Cristo também, quando ele veio na sua primeira vinda, ele cumpriu 4 festas, Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes. E as outras 3 festas ele vai cumprir na última semana de Daniel. Tá, irmãos? Então, quando Cristo tiver para vir a sua segunda vinda, quando começar a última semana de Daniel, as festas vão começar, essas últimas 3 festas vão começar a acontecer, vão começar a se cumprir, tá, irmãos? Então, a festa das trombetas, lá, quando Deus... E uma coisa muito linda, irmãos, quando o povo de Israel estava clamando, eles estavam clamando por libertação, que eles estavam sendo oprimidos pelo Egito. Então, o que acontece? Moisés vê uma sarça queimando, e quando ele vai chegar perto da sarça, né, é dito para Irmão, ele... o áudio ficou mudo, por quê? Aqui tá normal. O irmão tá conseguindo ouvir o meu áudio? O irmão está ouvindo? Os outros irmãos estão ouvindo. Está todo mundo ouvindo? Está ouvindo aí, Raí? Sim, tá tudo normal para nós aqui. Manda para ele no chat, Bruno, que é só o dele que está mudo. O irmão tá ouvindo agora? Não tá dando para ouvir, não. Cortou mesmo. Ué. Às vezes ele clicou lá em cima na tela, lá onde corta o áudio, Bruno. Aonde corta o áudio? Tem um fonezinho tá. em cima. Ah, entendi. Tá, vou ter que mandar pro irmão no grupo, então. Eu vou continuar, que vai ficar gravado, e depois o irmão assiste esse pedaço que ele vai perder. Tá, Bruno? Beleza. Então, irmãos,
a festa das trombetas, quando Deus veio libertar o povo, aliás, né? E Moisés vê a sarça ardente, e quando ele vai chegar diante da sarça, tinha um anjo dentro da sarça, tá? Tinha um anjo ali, era o anjo do Senhor, era Jesus, tá? Era Jesus. E ele diz assim, né? Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Eu ouvi o clamor do povo. Tem um microfone aí dando interferência. Deixa eu ver o que é aqui. Rapidinho, nossa. Ô, Johnny, o irmão tá no grupo? Não sei. Ele é de Barão? Eu não sei. Eu não conheço o irmão, não. Ah, tá. Você renomeou o microfone dele. Esse é o Raí. É, o Raí é daí? É, Ah, tá. Então ele não tá no grupo, não. tá sim. Ah, tá. Ele é o Mas eu acho que Jader, não? não é o Ah, não é o dele que tá com problema, não. Hã? Então, irmãos, o anjo aparece, né, para Moisés, fala assim: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Aí ele diz assim: eu ouvi o clamor do povo e desci para libertá-lo. Então, aquele anjo do Senhor é Jesus, e ele desce para libertar o povo do Egito. E no que ele desce, ele cumpre as 4 primeiras festas: Páscoa, Asmos, Primícia e Pentecostes. Tá, irmãos? Quando aí o povo vai para... Eles são tirados da escravidão, né? E qual é o objetivo deles serem tirados dali? De colocar eles dentro de uma terra prometida, né? Estabelecer um reino com eles, o reino de Israel, né? Mas quando esse povo chega diante da terra, né, eles não creem que Deus pode colocar eles lá, e Deus fala assim: não, vocês vão... eu vou criar agora um intervalo entre o resgate e o cumprimento da promessa, tá? Então era para eles saírem do Egito e já caminharem e entrarem na terra prometida, entrarem no reino. Mas o que Deus faz? Porque vocês não creem, né? Eu não vou pôr vocês lá agora. Agora vocês vão ficar perambulando pelo deserto durante 40 anos, até toda essa geração morrer, e eu vou levantar no deserto uma geração de guerreiros, de valentes, que vão entrar na promessa, que vão estabelecer o reino lá em Israel, né? Então, quando Josué... Então, as 4 primeiras festas se cumprem com Moisés. O anjo desce, Jesus desce, representando a sua primeira vinda, e cumpre as 4 primeiras festas. E essas festas, elas envolvem milagres, né? A Páscoa, as primícias, o Pentecostes, isso é poder de Deus. Deus desceu através de Jesus para fazer essas coisas, tá, irmãos? E depois que passa esse intervalo de tempo de 40 anos, o que acontece? Chega o tempo do povo entrar na promessa, entrar no reino, entrar na terra que foi prometida. Aí o que acontece? O anjo desce novamente. Jesus vem novamente. Então, representa a primeira vinda para, através de Moisés, tirar o povo do Egito, e a segunda vinda para, através de Josué, colocar o povo dentro do reino, dentro da promessa. Tá, irmãos? Então, quando Josué está para entrar na terra, aparece um anjo com a espada desembainhada. E Josué fala assim: você é dos nossos ou é dos inimigos? E ele diz assim: eu sou o príncipe do exército do Senhor, e eu acabei de chegar. Ou seja, ele acabou de descer. Então, ali representa a segunda vinda de Cristo, de Jesus, tá? E ele escolhe Josué, e o nome Josué é o mesmo nome Jesus, tá, irmãos? Então ele escolhe Josué para colocar o povo dentro do reino,
Ele escolhe Jesus para colocar o povo dentro do reino. Então o anjo vem a segunda vez, é a segunda vinda desse anjo, né? E ele fala para Josué assim: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo, né? Porque ele é Deus, ele é a manifestação de Deus, ele é a imagem de Deus. Então, quando o anjo vem novamente, desce na terra novamente, ele fala: eu acabei de chegar, mas eu sou o príncipe dos exércitos, ou seja, eu vim para a batalha agora. Então, começa a se cumprir as últimas 3 festas lá no Antigo Testamento. Tá bom, irmãos? Então, como é a festa das trombetas lá no Antigo Testamento? Como ela se cumpre lá? Né? Josué, com o seu exército, quando eles vão entrar, a primeira cidade que eles encontram é uma cidade fortificada por muralhas, né, Jericó, e o anjo fala assim: cerca a cidade tocando trombetas. Você vai pegar 7 sacerdotes e vai dar para eles 7 trombetas, e eles vão começar a tocar as trombetas até que as muralhas desse reino caia, né? E como, então, o que eles estavam anunciando ali? O que os sacerdotes estavam anunciando naqueles toques de trombeta? Josué está chegando, né? Nós não vamos atacar, primeiro vai tocar as trombetas. E o povo rodeava a cidade tocando as trombetas. E o que aquelas trombetas anunciavam? Josué está chegando. Josué está vindo tomar a terra. E quando eles tocam, né, no 7º dia, tocam as trombetas, as muralhas caem. E o que acontece quando as muralhas caem? Josué entra, ele toma a cidade, ele começa a tomar o reino. Ele começa a tomar toda aquela terra através de Jericó, através daquela cidade, tá, irmãos? Então as trombetas são tocadas, anunciando a vinda de um reino. O reino de Josué está vindo, o exército de Josué está chegando, tá, irmãos? E como é o toque das trombetas no Novo Testamento, que Jesus vai cumprir antes da sua vinda? Lembra que Pentecostes cumpriu já com ele no céu, ele derramou sobre a sua igreja? As trombetas, elas começam a tocar, irmãos, no início da última semana. Quando começar a última semana, Jesus ele está às portas, ou seja, já está marcado quando ele vem daqui 7 anos. E quem vai tocar essas trombetas? O irmão Bruno vai fazer o estudo das 2 testemunhas para nós, né? Mais para frente. Lá no Antigo Testamento foi dito assim que os sacerdotes pegaram 7 trombetas e começaram a tocar em volta da cidade. Então, quem toca trombetas são os sacerdotes, tá, irmãos? Quem são os sacerdotes hoje da Nova Aliança? Somos nós, tá? Então, nós vamos começar a tocar trombetas anunciando a volta de Cristo, tá, irmãos? Então, a vinda de Josué, de Jesus está chegando com o seu reino, e ele vai tomar esse reino, tá? Então, ele está chegando, isso que a festa das trombetas representa, né? Então, lá foi tocado trombetas, anunciando que Josué está chegando. Nós vamos tocar trombetas, anunciando a volta de Jesus, porque quando começar a última semana, é o começo do fim, tá, irmãos? É o começo do fim. Então, os sacerdotes vão começar a tocar trombetas. E o que as trombetas anunciam? Anunciam a vinda de Jesus, a vinda do sumo sacerdote, tá? Porque as trombetas anunciavam o dia da expiação, tá, irmãos? E o que é o dia da expiação? O dia da expiação é quando o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, fazia a expiação por todo o povo, o pecado era tirado do povo, e dali o sacerdote levava as pessoas para a festa dos tabernáculos. Então, o dia da expiação é a chegada de Jesus nas nuvens. Ele vai sair do Santo dos Santos, que é o céu, e ele vai vir. E quando ele chegar nas nuvens, o pecado que está em nós, que está no nosso corpo, ele vai ser de fato daí removido. Porque hoje o nosso pecado é perdoado, né? Nós ainda pecamos, porque o nosso corpo peca, nosso corpo, né, tem o pecado. Então, Jesus ele nos perdoa, mas quando ele vier na ressurreição, esse corpo vai ser revestido de glória,
e o que é mortal vai ser revestido da imortalidade, o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e aí vai ser dito aquilo que está escrito, tragada foi a morte na vitória, isso está escrito lá em 1 Coríntios 15, tá, irmãos? Então, o dia da expiação, que era como quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos e levava o povo para a festa dos tabernáculos, e o povo perdoado, é quando Jesus vier e arrebatar a sua igreja até as nuvens. E o corpo da igreja vai ser glorificado, então nós não teremos mais pecado. Aí sim, não teremos mais pecado, não teremos mais vontade de pecar, não teremos mais esse pecado original, né, que veio desde Adão, que nós recebemos por herança de Adão. Isso não estará mais no nosso corpo, porque o nosso corpo vai ser transformado. Então, o dia da expiação representa isso, a chegada de Jesus. Tá, irmão? Só que no dia da expiação, no dia da chegada de Jesus, que a festa da expiação representa a chegada de Jesus, tá? Então, a festa das trombetas representa Jesus está vindo, os sacerdotes vão começar a tocar trombetas. A festa da expiação era quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos e tirava o pecado do povo e levava o povo para a festa dos tabernáculos. Então, a festa da expiação é a vinda de Jesus. E lá em Mateus 24, nós vemos assim que quando Jesus vier, né, que o sol vai ter sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas. Os poderes do céu serão abalados, tá, irmãos? Então, antes de Jesus, na vinda de Jesus, há sinais no sol, na lua e nas estrelas, anunciando que Jesus chegou. E quando Jesus chegar, quando Jesus vier, que o sol, a lua e as estrelas estiverem sendo abalados, vai acontecer uma grande batalha, que é a batalha de Gog e Magog, que é o Armagedon. As nações, o reino da besta, com todas as suas nações, eles vão cercar Jerusalém. E quando eles cercarem Jerusalém para invadir, para destruir totalmente Jerusalém novamente, Jesus ele vem com seu exército, que é a igreja, que estava reunido nas nuvens. Ele vem para tomar o reino. Então ele começa a tomada do reino, né? Ali ele destrói o reino da besta, todas essas nações que cercaram Jerusalém, né, vão ser derrotadas ali no Armagedon. Tá? Como isso se cumpriu com Josué? Josué, quando ele entra, quando ele chega lá, as muralhas caem, o que acontece com Josué? Ele faz uma aliança com o povo, mesmo enganado, tá? Ele faz uma aliança enganada. Então, os gibeonitas, depois os irmãos leem, eles vestem roupas velhas, pegam pães embolorados e vão até Josué, e eles dizem assim, Josué, nós não somos do povo da terra de Canaã, tá? Porque Deus tinha dito para Josué, não faz aliança com ninguém da terra de Canaã, você vai tirar todos de lá. Então eles falam assim, não, nós somos de uma terra muito distante, né? E nós ouvimos falar do seu Deus e viemos fazer uma aliança com você, então faz uma aliança com nós, né? E Josué, enganado, ele faz essa aliança. A Bíblia diz que ele não consultou o Senhor, porque ele achou que o povo não era realmente de Canaã. Tinha uma lei específica, não faz aliança com o povo dessa terra. Né? Mas esse povo está dizendo que é de outra terra, então Josué fez aliança com eles. Quando o povo ficou sabendo, o povo das terras de Canaã, os cananeus, ficaram sabendo que os gibeonitas fizeram aliança com Josué, o que eles fizeram? Eles reuniram, né, 5 exércitos, ou 6, não me lembro, e cercaram Gibeão, cercaram a cidade dos gibeonitas. Tá, irmãos? É a mesma coisa que vai acontecer lá em Jerusalém, as nações vão cercar Jerusalém. E o que acontece? Os gibeonitas mandam chamar Josué. Fala assim, Josué, você fez aliança com nós. Por causa dessa aliança, o povo nos odeia e nos rodeou e quer nos matar. Né, irmãos? Então, o povo odeia os judeus hoje, né? Porque eles tinham uma aliança com Deus. Deus deu aquela terra lá para eles, colocou eles lá, e as nações em volta odeiam eles, tá? A cidade de Jerusalém, ela tem promessas para se cumprir lá, não com o povo, mas com a cidade. Aquela cidade Deus escolheu, a cidade de Jerusalém. É lá que Cristo vai começar o seu reino. Então, assim como o povo vai cercar Jerusalém, né, e Jesus vai vir, aconteceu também com Josué. O povo cercou os gibeonitas, Josué foi lá para cumprir o que ele combinou,
foi lá defender os gibeonitas, né? Uma aliança que Deus não queria que ele fizesse. Deus falou, não faz aliança com o povo dessa terra. Ele fez em imprudência, não buscou o Senhor. Mas quando ele foi defender os gibeonitas, ele levou todo o seu exército. Né? Ele pegou todos os seus valentes, pegou todo o seu exército, e ele foi defender uma aliança que ele tinha feito. Ele foi honrar com a sua palavra. E a Bíblia diz que Deus foi com ele. E a Bíblia diz assim que quando Josué chegou para defender os gibeonitas contra todas aquelas nações que tinham cercado a cidade, aí Josué deu uma ordem para o sol parar. E ele deu uma ordem para a lua parar. Os irmãos percebem que quando Josué chegou para defender aquela cidade, houve um sinal no sol e um sinal na lua e um sinal nas estrelas. Porque se o sol e a lua parou, as estrelas pararam, só que estava dia, ninguém viu. Tá? Então houve um sinal no sol, na lua, nas estrelas, quando Josué chega para defender aquela cidade, para socorrer aquela cidade. E a Bíblia diz que Jesus também, quando ele vier para defender Jerusalém, quando as nações, está lá em Zacarias 4, cercarem Jerusalém, então virá o Senhor a pelejar contra essas nações, né? E haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Então, lá em Josué, cumpriu também a festa da expiação, com toda essa representação da vinda de Jesus, mas lá ela era a vinda de Josué, para socorrer aquela cidade. Então, depois que eles destroem aqueles reinos, todos aqueles reinos, né? Então o povo herda a terra e o reino está estabelecido, tá, irmãos? E a festa dos tabernáculos, ela representa isso, ela representa paz, ela representa um reino de justiça, ela representa o milênio, tá, irmãos? Então, 4 festas se cumpriram com Moisés na primeira vinda do anjo do Senhor. As outras 3 festas se cumpriram com Josué, na segunda vinda do anjo do Senhor. Tá, irmãos? Tá ficando claro para os irmãos? E o dia da expiação, irmãos, é o dia do arrebatamento, quando Jesus vem, aí ele, como ele tira o pecado do povo, né? Nos transformando, nos glorificando, dando um corpo glorificado. Então vai ter uma reunião nas nuvens, um ajuntamento do seu exército para descer lá para né, destruir todas as nações que cercaram Jerusalém. Tá? A Batalha do Armagedon, Gog e Magog, é tudo aqui, ó. Eles se reúnem aqui, recebem seus corpos glorificados, o pecado é tirado de fato, e agora eles descem para tomar o reino. Isso é a festa dos tabernáculos. Tá? Lá em Levítico 23, está escrito assim, ó, porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido o produto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. O primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, aí vai falar outros ramos aqui, ramos de árvores frondosas, mas esse ramos de palmeiras aqui que é importante, irmãos. Por quê? Lá em Apocalipse 7, é visto uma grande multidão vestida de branco, com palmas nas mãos, né? Só que a gente, às vezes, imagina assim, que eles estão batendo palmas, mas não, irmãos, eles estão com ramos de palmeiras nas mãos. Palmas é palmeiras, ramos de palmeiras, tá? O povo, quando saía da festa da expiação e ia para a festa dos tabernáculos, eles iam balançando ramos de palmeiras e ramos de outras árvores também, tá? Então, eles iam com ramos de palmeiras nas mãos para a festa dos tabernáculos. Ou seja, né, a festa dos tabernáculos representa o reino, o milênio, tá? Então, lá em Apocalipse 7, quando é visto uma grande multidão vestida de branco com palma nas mãos, é isso aqui que está acontecendo. O povo foi arrebatado, foi glorificado e está descendo para a festa dos tabernáculos, que é o milênio, a tomada do reino. Por isso eles estão com palmas nas mãos. Lá na lei dizia, quando vocês forem para celebrar a festa dos tabernáculos, vá com palmas nas mãos, tá? Isso é só
E a festa dos tabernáculos é a tomada do reino, é a igreja descendo com Cristo, montada em cavalos brancos, Apocalipse 19, para destruir o reino da besta e tomar o reino, começar a estabelecer o reino de Cristo. Tá, irmãos? Então, a festa dos tabernáculos representa o milênio. Aí aqui, irmãos, é o ciclo das festas, tá? Então, no começo do ano tinha essas 4 festas aqui, ó. Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes. E o que precisava acontecer para ter essas festas? Precisava de chuva. Então, tinha chuvas no começo do ano e tinha chuva no fim do ano, tá, irmãos? E a Bíblia chama assim de chuva temporã e chuva serôdia. A chuva temporã era no princípio do ano, a chuva serôdia no fim do ano. Então, tinha a primeira chuva para que essas festas aqui fossem cumpridas, porque as festas envolviam alimento, envolvia comida, né? Então, primícias, Pentecostes, tudo envolvia comida, envolvia colheita, né? As primícias é a colheita. Então, para cumprir as primeiras 4 festas, tinha que ter uma chuva, as chuvas temporãs. E para cumprir também as últimas festas, né, a festa das cabanas aqui também é festa das colheitas, eles colhiam os frutos aqui. Né? Tudo envolvia colheita, tá, irmãos? Tudo envolvia, na verdade, frutos. As festas eram representadas com frutos, com as primícias, com os frutos das árvores, né? Com as frutos, todas essas coisas. Então, para cumprir as 4 primeiras festas que eram no início do ano, precisava da primeira chuva, tá? E para cumprir as últimas festas, precisava das últimas chuvas, que são chamadas de chuvas serôdias. Qual a importância de saber disso? O que Deus quis dizer para nós com isso? Né? Lá na última semana, quando ela começar, irmãos, um povo vai ser revestido de um poder. E eles vão ser revestidos desse poder para profetizar. E eles vão fazer sinais, milagres e prodígios, como foi feito no princípio. Tá, irmãos? Então, assim como Moisés, e lá diz assim que aquelas pragas que Moisés fez no Egito, vai ser feito nessa última semana, por esses servos de Deus, por essas pessoas. Né? Tudo que Elias fez o céu parar de chover, vai acontecer novamente. Então, quando Cristo veio, foi derramado as primeiras chuvas, o Espírito foi derramado. E esse Espírito foi derramado para quê? Para frutificar. Então, o Espírito foi derramado e foi frutificado. Aquela igreja primitiva, ela deu os frutos, né? Os apóstolos, eles faziam milagres maiores do que Jesus fez. Então, as primeiras chuvas foi derramada para se cumprir as primeiras festas, tá, irmãos? Mas as últimas chuvas vão ser derramadas para cumprir as últimas festas, as últimas 3. Então, quando começar essa última semana, Deus vai derramar uma porção dobrada do seu Espírito sobre essas pessoas, tá? Sobre essas pessoas. E elas vão voltar a fazer esses sinais, milagres e prodígios como eram feitos no princípio, como foi feito por Jesus, pelos apóstolos, como foi feito por Moisés, por Elias. Elas vão voltar a fazer. E isso vai ser um grande avivamento que vai acontecer nesse tempo. E isso é tocar as trombetas. Então, quando começar a última semana, um povo vai ser ungido para tocar trombetas. O sacerdócio vai ser ungido para tocar as trombetas, anunciando a vinda de Jesus, tá? Mas eles vão tocar trombeta como? Fazendo sinais, milagres e prodígios. Quando nós vemos lá no Apocalipse, lá são tocadas 7 trombetas, tá, irmãos? Assim como os sacerdotes tocaram 7 trombetas lá em volta de Jericó, no comprimento lá em Josué, lá em Apocalipse mostra que 7 trombetas serão tocadas na última semana, tá? E fala assim que 7 anjos vão tocar essas 7 trombetas, né? 7 mensageiros. Então, quando essas trombetas elas forem tocadas lá no Apocalipse, os irmãos vão ver, vai começar a acontecer catástrofes. O mar vai se tornar em sangue, né? Muita coisa vai acontecer na terra, muitos sinais, milagres e prodígios.
Então, quando começar a última semana, vai ser derramada a chuva serôdia, as últimas chuvas, o Espírito de Deus vai ser derramado novamente, como foi derramado no princípio, e talvez até numa porção maior, para que a igreja comece a tocar trombetas. Tá, irmãos? Anunciar a vinda do Senhor, mas com poder, com milagre. Então, é para isso que nós estamos se preparando, para tocar trombetas. Tá, irmãos? Para quando começar essa última semana, nós temos que estar preparados, nós temos que ser sacerdotes, tá? Porque o sacerdote, ele só podia assumir o ofício de sacerdote quando ele era maduro, quando ele tinha 30 anos. Aí ele podia assumir o sacerdócio, porque ele estava maduro, né? Era um homem maduro. Então, nós temos que amadurecer para nos tornarmos sacerdotes, para exercermos o ofício de sacerdote, para quando o Senhor vier com esse poder, ele nos escolher para tocar trombetas. Tá, irmãos? Então, vai ser derramado um espírito, as últimas chuvas, para que o povo comece a tocar trombetas. Tá, irmãos? Então, essas últimas 3 festas vão se cumprir na vinda de Jesus. E agora, irmãos, uma coisa que é interessante, que a festa da Páscoa era feita no dia 14. E Jesus veio e morreu no dia 14. Né? 3 dias depois, tinha as primícias. Jesus ressuscitou no dia das primícias, no domingo, exatamente no domingo. 50 dias depois, tinha a festa da morte, da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, tinha a festa de Pentecostes. No dia da festa de Pentecostes, onde foi feita uma aliança e dada uma lei, Jesus faz uma nova aliança e escreve a lei dentro do nosso coração. Os irmãos percebem que Jesus ele cumpriu todas as datas certinho? Tudo que as festas representavam, apontavam para ele, mas ele veio e cumpriu nas datas? Será que ele vai cumprir também as últimas festas nas datas? Né? Isso aí é uma coisa que fica para nós pensarmos. Se ele seguir um padrão, ele vai sim cumprir as últimas festas nas datas que elas eram comemoradas. Né? Então, o dia da expiação, que representa a vinda de Jesus, é dia 10 do mês 7, né, do calendário judaico. Então, pode ser, irmãos, que quando começar os últimos 7 anos, e nós entendamos que começou, então nós saberemos que no 7º ano, poderemos, né, calcular, no 7º ano, no dia 10 do mês 7 do calendário judaico, é o dia da expiação, é a vinda de Jesus. Tá? Isso é só uma hipótese para os irmãos meditarem, né? Porque Jesus, ele é o mesmo, ele não muda. Então, ele cumpriu dentro da risca as festas, na data exata. Né? Será que ele vai cumprir as últimas 3 também nas datas exatas? Então, se ele cumprir no dia 10 do mês 7, do 7º ano das profecias de Daniel, quando começar, né, o Senhor vem. E no dia 15 do mês 7, ele nos leva para iniciar o tabernáculo, o milênio. Né? Por isso que eu disse em um outro vídeo que talvez o tempo do arrebatamento seja de 5 dias, porque do dia 10, que é o dia da expiação, para o dia 15, que é a festa dos tabernáculos, tem 5 dias. Né? E quando nós fazemos outras contas, irmãos, dá certinho. Em outro estudo, talvez a gente faça isso. Dá certinho que o tempo que a igreja vai ficar arrebatada nas nuvens é 5 dias. Tá bom? Outro dia a gente vai fazer. Veremos o dia se aproximar. Então, lá em Hebreus fala assim, consideremos-nos também uns aos outros, para que nos estimulemos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Então, quanto mais nós vermos que o dia que o Senhor vem está se aproximando, nós temos que admoestar os nossos irmãos com mais veemência. Então, está claro que nós vamos entender os tempos, né, irmãos? Nós vamos entender os tempos. A igreja não será pega de surpresa. E lá em 1 Tessalonicenses 5, Paulo diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão do que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando? Para quem que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, irmão? Tem que entender o contexto.
quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes virá repentina destruição. Então, Paulo está dizendo assim, ó, o dia do Senhor, eu já disse para vocês que o dia do Senhor vem como um ladrão. Não precisa que eu escreva para vocês de novo, né? Aí ele diz assim, quando andarem dizendo, quem andarem dizendo? Né? Ele não está falando da igreja, ele está falando do mundo. Ele não está dizendo assim, quando andarmos dizendo paz e segurança, ele não está falando disso. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes virá, lhes, ao mundo, né? A quem está nas trevas, não a nós, não nos virá, lhes virá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão, não é escaparemos, irmãos, escaparão, ele está falando de um grupo de pessoas, tá? Na qual ele não se inclui. Aí ele fala assim, mas vós, irmãos, agora ele vai falar para a igreja, mas, né, eles não vão ver, eles vão ser pegos de surpresas, eles não vão escapar, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, nós não vamos ser pegos de surpresa por esse dia, porque nós vamos estar vigiando. Aí lá em Apocalipse, Jesus fala assim, ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, Jesus está repreendendo uma das igrejas da Ásia, e ele fala assim, se arrepende, porque se você não se arrepender, e se você não vigiar, eu virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra ti. Então, irmãos, quem estiver vigiando, não vai ser pego de surpresa pela vinda do Senhor. Então, aqui nós, entendendo esses tempos determinados, né, entendendo essas festas, todas essas coisas que nós estamos falando aqui hoje, fica claro, né? Não, pelo menos para mim fica claro, né? Talvez para os irmãos ainda não está tão claro, mas que nós não seremos pegos de surpresa por esse dia. Né? Então, Deus ele tem tempos determinados na Bíblia, ele deu sinais, que são essas festas, são essas profecias, e ele mostrou que tudo se cumpre. E ele mostrou que no dia que ele determinou se cumpre. Né? Então, nós podemos sim calcular e começar a entender, e começar a discernir, e começar a vigiar essas coisas, para que nós não sejamos pegos de surpresa, né? Pela vinda do Senhor. Então, nós vamos estar preparados, vamos estar esperando e ansiando a vinda do Senhor. Nós vamos estar clamando, vem, Senhor Jesus. Porque essa é a nossa esperança. É Ele vir nos ressuscitar ou nos transformar para que nós possamos reinar com Ele. Essa é a nossa esperança. É nisso que tem que se basear a nossa vida. Né, irmãos? Então, Deus ele está no controle, ele não perde o controle da história, ele não desvia do seu propósito. Os propósitos e os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, toda vez que parece que um propósito dele foi frustrado, não foi. É porque você não está entendendo o que Deus está fazendo. Né? A história de José, irmãos, José, Deus falou para José assim, Deus deu uns sonhos para José. E nos sonhos, Deus falou assim, você vai ser governador. Né? Porque quando ele contava os sonhos para sua família, eles diziam assim, porventura você governará sobre nós? Então, nos sonhos, ficou claro para José, você vai ser governador, você vai administrar. Tá, irmãos? Mas José, a Bíblia fala assim que com 17 anos ele é vendido como escravo pelos seus irmãos. Né? E José fica algum tempo como escravo na casa do general de Faraó, né, do comandante do exército de Faraó.
Então ele fica ali como escravo e depois José é preso e ele fica um tempo também na prisão. E a Bíblia diz que com 30 anos, José, ele é levado diante de Faraó e Faraó estabelece governador do Egito. 30 anos, né, irmãos? Mas como que José sai de lá? Como que José sai da prisão? Ele interpreta o sonho de um copeiro, de um padeiro, todo mundo conhece a história, né? E depois ele vai interpretar o sonho de Faraó. E no sonho de Faraó, o que acontece? Faraó vê 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e José interpreta, olha, 7 anos de fome, onde você vai ter que administrar a colheita, você vai ter que ter um bom administrador para administrar tudo isso, 7 anos de fartura, aliás, para que nos 7 anos de seca, de fome, né, o Egito não pereça. E, na verdade, não só o Egito, a Bíblia diz que todo mundo foi salvo porque só tinha comida no Egito, e todo mundo ia no Egito comprar comida. Então, Deus escolheu José para salvar o mundo da fome. Só que, irmãos, Deus falou para José quando ele tinha 17 anos que ele ia ser governador, né? E José só foi governador com 30. Então, passou aí 13 ou 14 anos. A gente não sabe se já no final dos 30, eu acredito que é 14. E eu vou falar para os irmãos por quê. José ele fica muito tempo como escravo, e depois ele na casa do comandante da guarda, e depois ele fica muito tempo, muitos anos, preso, né, num calabouço, na prisão mesmo. E depois José interpreta o sonho de Faraó, que Faraó teria 7 anos de fartura e 7 anos de fome, de escassez, né? E Faraó institui ele como governador do Egito para administrar esses 7 anos de fartura e esses 7 anos de escassez. Mas, irmãos, Deus falou com ele com 17 anos que ele ia ser governador. Então, José esperou 14 anos para ser governador, né? Então, uma coisa interessante é porque a Bíblia não diz quantos anos ele ficou escravo na casa do capitão. A Bíblia não diz quantos anos ele ficou na prisão. A Bíblia diz que depois que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, ele ainda ficou mais 2 anos preso. Mas não diz quanto tempo ficou. Eu acredito de todo o coração que ele ficou 7 anos como escravo na casa do capitão da guarda e que ele ficou 7 anos preso no calabouço. Por quê, irmãos? Porque quando Deus escolhe alguém, quando Deus determina algo na sua vida, isso não vai acontecer do dia para a noite. Deus vai te preparar primeiro. Deus vai te treinar. Ele vai te capacitar para você fazer isso, para você cumprir o propósito que ele tem. Né, irmãos? Então, José ele é vendido como escravo e ele fica 7 anos, eu acredito, tá, irmãos? Não precisa os irmãos acreditarem. Então, ele fica 7 anos na casa do capitão da guarda. E o capitão da guarda constitui ele sobre toda a sua casa. Você vai cuidar de tudo. Você vai cuidar de tudo, até do que eu como. Eu não vou preocupar com nada. Tudo vai ser com você, José. Só não toca na minha mulher. Né? E José, ele fica ali, né, eu acredito, 7 anos, administrando uma casa farta, a casa do capitão da guarda. Então, José ali, ele ficou esse tempo aprendendo a administrar na fartura, né? Mas por causa da sua fidelidade, né, a mulher de Potifar o tentava, ele honrava o seu senhor. E o senhor diz, só não toca na minha mulher. Então, ele, por fidelidade, depois ele é jogado no calabouço, na prisão. Só que a Bíblia diz que na prisão também, ele se tornou ali o administrador da prisão, porque ele tinha um espírito de Deus. Né? Então, mas lá na prisão era escassez. Lá na prisão era fome. Mas José soube administrar também. Então, os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus treinou José. Você vai ser... Eu estou treinando você para passar 7 anos de fartura no mundo, no Egito. E depois 7 anos de fome, de escassez. Então, eu vou te preparar. Eu vou te colocar na casa de um capitão. Você vai administrar na fartura. E depois eu vou te ensinar a administrar na pobreza, na escassez.
Os irmãos, vê como é que Deus ele é soberano, ele é poderoso, ele determina e ele faz. E a Bíblia diz que por causa do que José fez, o mundo foi salvo da fome. O mundo. E a Bíblia diz que José ele é uma tipologia de Cristo, né? E quando nós vemos também a história de Davi, irmãos, Davi foi ungido rei. E os historiadores dizem que ele tinha também aproximadamente aí 16, 17 anos. Né? E Davi, ele só foi ungido rei de fato em Israel quando ele tinha 30 anos. José foi ungido governador quando ele tinha 30 anos. Ele foi dito que ele seria governador com 17, ele foi ungido com 30. Ele começou a exercer o seu ofício, o propósito que Deus tinha na vida dele quando ele completou a maturidade, ele tinha 30 anos. Davi também foi ungido com 16, 17 anos, mas ele só foi estabelecido de fato rei sobre Israel quando ele tinha 30 anos. Os irmãos estão percebendo que Deus está dando símbolos. Deus disse que o sacerdote só exerceria a sua função quando ele chegasse à maturidade, aos 30 anos. E quando Cristo vem, Jesus com 12 anos, ele sentou junto aos mestres, aos rabinos de Israel, e ele ensinava eles. E eles se maravilhavam com a sabedoria que Jesus tinha com 12 anos, irmãos. Com 12 anos, Jesus podia ensinar a qualquer um. Jesus podia repreender qualquer um. Mas Jesus teve que esperar até ele inteirar os seus 30 anos para começar o seu ministério. Nem o próprio Jesus pôde começar antes do tempo determinado. Então, às vezes, nós recebemos, Deus faz uma promessa na nossa vida e diz que vai nos usar, se prepara que eu vou te usar, se prepara que eu vou te usar. E nós ficamos esperando, nós sentamos, né? Nós vamos na igreja, sentamos no banco, a palavra vem, nós comemos sem discernir, sem julgar as profecias, como a Bíblia diz, em Coríntios 1, 2, profetizem, os outros julguem. Nós vamos comendo qualquer coisa que nos dão, não vamos amadurecendo, não vamos crescendo, não vamos tomando estatura de um varão perfeito para exercer o sacerdócio que nos foi confiado. Então, se o próprio Jesus teve que esperar o seu tempo, Davi, José, irmãos, nós estamos num tempo de preparação. Deus já determinou tudo o que ele vai fazer. Não precisa tentar adivinhar o que vai acontecer. Já está tudo escrito na Bíblia. Até o fim, até a eternidade, já está tudo escrito. Não precisa ficar tentando adivinhar. Não precisa ficar pedindo para Deus te revelar. Vai ler a Bíblia, está lá. Deus já revelou na Bíblia, está escrito. E você entendendo o que Deus quer fazer, você vai conseguir se preparar. Deus falou para José, você vai ser governador. O que José fez? Ele começou a se tornar um governador. Ele, na casa como escravo, ele se tornou governador da casa do seu capitão, do general. Na prisão, ele se tornou governador da prisão. Né? Tem um hino avulso bonito, né? Quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. É lindo esse hino, e ele fala a verdade. Né? Davi foi instituído rei com 17 anos. Né? Ele já começou a se preparar como rei. Davi começou... Saul desconfiou que ele seria o sucessor, e ele começou a ser perseguido, ele começou a cuidar do povo, ele andou pelos desertos. Ele teve a chance de matar o rei, mas ele não quis. Ele falou, Deus falou que eu vou ser rei, eu não vou matar o ungido. Saul foi ungido, eu não vou matá-lo. Eu posso matar todos os exércitos inimigos, mas eu não vou matar Saul. É Deus que vai me estabelecer como rei. Existe o tempo certo, a hora certa, né, irmãos? Então, nós temos que se preparar. Às vezes, o que nós estamos passando é triste. Às vezes, o que nós estamos passando hoje é calabouço, é escravidão. Né? Como José foi vendido como escravo. Às vezes, é deserto, como Davi teve que fugir pelos desertos, pelas cavernas. Mas o propósito de Deus vai se cumprir. E se Deus estabeleceu que um povo vai estar preparado para tocar trombetas quando começar a última semana, se nós não nos prepararmos, ele pega outros e prepara. Ele já revelou a sua vontade. Ele quer um povo santo, um sacerdócio santo, maduro, porque ele vai derramar poder,
Ele vai dar trombetas para ser tocadas, para anunciar a vinda do rei. Né? E ele está chamando nós a isso. Esse é um convite para nós. Sirvam diante de mim. Sirvam na minha presença. Né, irmãos? Então, aprender essas coisas vai nos levar a esse amadurecimento. Tá, irmãos? É por isso que nós não estamos estudando para ser melhores que os outros, para ser mais inteligentes, mais sábios. Não é por isso. Nós estamos estudando, examinando as Escrituras para nós entendermos o que Deus quer e para nós podermos fazer o que Deus quer, para nós podermos entrar dentro do propósito de Deus. Né? Deus falou para Davi, você vai ser rei. Então, Davi, quando chega, tem um gigante afrontando o povo. Né? Davi olha e fala assim, não, esse gigante não vai afrontar o povo de Deus, né? O povo eleito. E o gigante não estava afrontando só o povo, ele afrontava também o Deus de Davi, o Deus dos exércitos. Né? E Davi, ele sabia que isso não podia acontecer, ele falou assim, não, eu fui ungido como rei, né? E ele chegou para Saul e falou assim, Saul, eu vou matar esse gigante. Porque quando eu estava pastoreando para o meu pai, né, depois que ele foi ungido como rei, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, e ele falou assim, veio um urso pegar as ovelhas do meu pai, e eu matei o urso com as minhas mãos. Depois veio um leão, e eu matei o leão com as minhas mãos. Esse incircunciso não vai afrontar o exército do Deus vivo. E Davi desce e ele mata Golias com uma pedra. Né? Só que Davi, irmãos, Deus estava treinando ele lá no pasto. Né? Por que Deus mandou um leão para Davi matar? Por que Deus mandou um urso e Davi matou? Davi não era natural. Isso era o Espírito Santo de Deus dando uma força sobrenatural para ele. E isso encorajou Davi. Ele falou assim, se eu matei um urso e um leão, quem é esse homem? Ainda que ele seja grande, quem é ele perto de um urso? Perto de um leão? Não é nada. Então eu vou enfrentar ele. Com certeza eu vou matar ele. Mas aí Deus nem deixou Davi pôr a mão nele. Davi lançou uma pedra e o gigante morreu. Né, irmãos? Mas se Davi erra aquela pedra, irmãos, você pode ter certeza que Davi ia pegar o gigante com as mãos e partir ele no meio, como ele fez com o leão e com o urso. Davi não tinha como perder ali. Né? As pessoas dizem assim, essa foi uma das lutas mais injustas, né? O gigante contra Davi. Foi mesmo, porque Golias nunca teve chance, irmãos. Davi estava sendo treinado por Deus. Então, irmãos, o nosso chamado, o chamado da igreja é se preparar para a vinda do Senhor. Né? E vai chegar um tempo, e está chegando, que o mundo está entrando em trevas tão profundas, irmãos, que o mundo vai precisar da luz da igreja. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. O povo não vai saber o que fazer. E quando o povo perguntar para nós o que fazer, né? Nós temos que saber dar a resposta. Nós temos que saber mostrar o caminho. Nós vamos dizer, me segue. Me segue. Eu sei para onde ir. Eu sei onde está o refúgio. Né, irmãos? Então, por isso nós estamos nos dedicando nessa parte, tá, irmãos? Não é para julgar os irmãos, né? Não é para mostrar o nosso conhecimento em debates com os irmãos, não é para nada disso, irmãos. É para nós nos transformarmos naquilo que Deus determinou sobre nós. A imagem do Filho de Deus. Tá bom, irmãos? Se os irmãos tiverem alguma pergunta, aí os irmãos podem ficar à vontade, tá? Senão nós vamos encerrar. Acrescenta alguma coisa aí para nós, Bruno? Tem que ligar o microfone, tá? Os irmãos que quiserem fazer alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Não, tá perfeito, irmão. Glorioso demais. Porque todo conhecimento que nós adquirimos é luz. Nós não podemos pegar a luz e apontar para os irmãos, porque aparecem os defeitos, né? Para apontar para a igreja, a gente vai ver que tem muita coisa que não condiz com que é a essência da Escritura. A gente tem que pegar a palavra, tudo que nós aprendemos e apontar para nós. Nós possamos ser aperfeiçoados dia após dia. De glória em glória, né? Os irmãos quiserem ligar o microfone ou mandar no chat, tá? Alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa.
Acho que todo mundo dormiu. Só... Dormiu, não. Vigia- Nossa, a gente está bem Dia, atento. irmãos. Nossa, live maravilhosa. Deus que abençoe. Dormimos não. Tô acordadinho. Amém. Então tá bom, vamos encerrar, irmãos. Deus abençoe os irmãos, né, que participaram ao vivo com nós, né? Deus abençoe também os irmãos que vão ver depois. Que tudo isso que foi falado aqui possa edificar a vida dos irmãos, né? E levar cada vez os irmãos mais para próximo do Senhor. Tá? Esse é o objetivo. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Amém.